Olá! Hoje o coletivo Aliança Socioambiental vai conversar com você sobre os conflitos relacionados ao rio Itapetininga. Para entender toda esta dinâmica, inicialmente vamos relembrar o que é uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica seria uma porção de terra drenada por um rio principal e os seus afluentes. Mas não é só isso, não é só o recurso hídrico, né? Nós temos que pensar que nessa porção de terra nós temos vários elementos, como a água, como a vegetação, como o próprio clima, né? A ordem das chuvas, como o desenho do relevo, os processos erosivos. Então, hoje, quando você fala o conceito bacia hidrográfica, você pode encarar ele como a bacia como uma unidade espacial de análise. A bacia do Alto Paranapanema tem aproximadamente 2.600 km². Os cursos d'água são desenvolvidos em uma área de rocha sedimentar, feito por meio de um relevo com pouca declividade e caracterizado por morros de baixa altitude. A área está sujeita a fortes atividades erosivas, em destaque nas erosões laminares, que são aquelas causadas pelas chuvas, e também erosões geradas por técnicas agrícolas de plantio que causam perda de solo. A cobertura natural do solo apresenta diferentes tipos nativos, como mata capoeira, campo, cerrado, cerradão e vegetação de várzea. As bacias hidrográficas possuem 3 divisões: alto curso, que são as áreas das nascentes; o médio curso, ponto no qual a velocidade e o volume das águas aumentam; e o baixo curso, onde a velocidade das águas é menor e nela encontra-se a foz, ou seja, ponto de encontro das águas do rio com outro rio ou com o mar. Voltando àquela subdivisão, para pensarmos sobre a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema e o rio Itapetininga é preciso entender. Na Alta Bacia estão localizados os municípios de Piedade e Pilar do Sul e a confluência, encontro do rio Turvo e do rio Pinhal Grande, que irão formar o rio Itapetininga. A média bacia está localizada nos municípios de Sarapuí e de Itapetininga, propriamente atravessando toda a extensão territorial urbana desses municípios. Já a baixa bacia está localizada nos municípios de Angatuba e de Campina do Monte Alegre, onde se localiza a foz, ou seja, as águas do rio Itapetininga se encontram com o rio Paranapanema, que depois alcançam o rio Paraná e por último o mar. E para entender os conflitos socioambientais, vamos iniciar pela Alta Bacia. O primeiro impacto, né, falando impacto de uma fonte de poluição pontual, é o despejo do efluente final da estação de tratamento de esgoto, que trata o esgoto do distrito do Turvo, que é um distrito que pertence a Tapiraí, mas está localizado na bacia do Alto Paranapanema. Então esse efluente é despejado no rio Turvo, né, a montante, antes de ele entrar aqui na represa Paineiras. Que antes de entrar na Paineiras a gente já tem uma grande quantidade de áreas de preservação permanente, né, no entorno do rio Turvo, onde não existe mais a mata ciliar ali, a mata ciliar já foi removida. O problema das usinas aqui em Pilar do Sul já não é de hoje, né? Isso já vem se arrastando desde 2001 e de 2015, de 2011 para cá piorou, desde o conserto de uma barragem, né? Eles secaram essa represa que a gente está vendo aqui, que é a Jorge da Flor. Eles abaixaram ela sem autorização prévia, né, de prefeitura, órgãos ambientais aí, para, segundo eles, um conserto de barragem. E algumas informações, né, de moradores aqui foi o conserto da vazão remanescente para o rio, que é a vazão sanitária. Até 2011, esse rio Turvo em Pilar do Sul ele não ficava tão baixo, né? Ele abaixava muito o nível, mas não quase seco, né, como é hoje.
A partir da represa, eu acho que um dos impactos ambientais que se verifica aqui na represa Paineiras e que vem motivando uma grande discussão de parte da sociedade é a vazão liberada pela represa Paineiras quando não há geração de energia. Essa represa Paineiras, ela alimenta duas PCHs. A primeira é a PCH Batista, depois ela alimenta a PCH Pilar, que funciona a fio d'água, ela aproveita a água que já passou pela Batista para gerar um pouco mais de energia. Essa água é utilizada para geração de energia na PCH Jorge da Flor. E mais uma vez o que a gente tem é um problema da vazão liberada para o Rio Turvo em momentos onde não há geração de energia ser muito baixa. Isso está provocando diversos problemas, como dificultando a Piracema. E vale aqui lembrar que a Piracema ela só consegue chegar até a Jorge da Flor, porque como essas represas são anteriores a 1997, então a legislação que obrigava a construção de escadas para peixes não existia. Estamos aqui a 100 metros a jusante da usina Jorge da Flor. Esse lugar é o berçário da ictiofauna da bacia do Alto Paranapanema. Então era para ter muitos peixes pulando aqui sobre as pedras das fêmeas para desovar. Nós estamos em plena Piracema e isso a gente não percebe aqui. Se falando de clima ambiental biológico, a gente tem plantação de eucalipto, tá? E falando do desmoronamento ali, ó, a erosão no barranco. Então, isso é a mão do homem. O parque inteiro tem 5,5 megas instalados. São 3 usinas ficando uma distante da outra. Elas são alimentadas por 2 reservatórios. Esse é o reservatório matriz, é praticamente o pulmão do conjunto, com a maior capacidade de água produtiva. E, portanto, com maior oscilação de nível. Se considerarmos a cota mais baixa do reservatório como cota zero, a tomada de água se encontra a 7 metros e o vertedor aproximadamente a 14,5, tá? Não que esses sejam os níveis turbináveis. Esse reservatório alimenta a usina Batista e Pilar e a água turbinada nessas duas segue o curso do rio por aproximadamente uns 3 quilômetros até o reservatório Jorge da Flor. A segunda represa, na verdade, não tem quase autonomia. Isso é pela altura da tomada da água. Então os 3 conjuntos sempre precisam rodar em paralelo. Tá? Se turbinar só na Batista e Pilar, sem deixar a Jorge rodando, teria perda de água que acabaria escapando pelo vertedouro. No primeiro conjunto, a usina Batista tem 2 máquinas de 1,35 megas, totalizando 2,7 megas instalados aproximadamente. A Pilar, que é a segunda usina na sequência, também tem 2 máquinas de 0,65 megawatts instalado, que totaliza 1,3 megas também, praticamente. E no último reservatório, apenas com uma máquina de 1,7 megas, tem a usina Jorge da Flor. Então, quem dá o ritmo da geração normalmente é o reservatório Paineiras. Se você gerar com 2 máquinas Batista, terá que gerar com 2 máquinas Pilar, também com a Jorge da Flor quase 3 períodos, o dia inteiro praticamente rodando. E hoje em dia, financeiramente, para empreendimento, seria inviável construir uma escada para peixes. Como te disse, desde a montante da Batista até a justante da Jorge da Flor, tem mais de 3 quilômetros. E no que se refere a questões ambientais, e apesar de eu não ser o maior conhecedor desse assunto, entendo que já tem 2 ecossistemas convivendo de forma separada durante mais de 100 anos, né? 1912. Então, provavelmente, se fizesse uma conexão entre eles, estaria juntando algumas espécies de peixes que não têm mais familiaridade nenhuma. Então, pela antiguidade do empreendimento, isso não terá acontecido na época da construção, é uma medida que não sabemos se seria mais adequada. Eventualmente, quem vai dizer isso seria a CETESB, os especialistas, os órgãos competentes. Para pegar a licença de operação do empreendimento, você se compromete a deixar um volume de vazão sanitária que nós estamos respeitando desde que nós entramos no empreendimento. Isso é uma coisa que tem regulamentação. Claro que quando a usina está em funcionamento, em carga máxima, você vai ter vazão muito maior do que quando a usina está parada e você está alimentando a vazão do rio com a vazão sanitária. Então, as diferenças do rio, no fluxo do rio, elas vão acontecer, assim como aconteceria numa fase seca e uma fase úmida. Olha, se tiver ali naquela bacia ainda peixes que fazem a piracema, ou seja, que necessitam subir o rio para fazer a reprodução, se não tem escada de peixe, eles não estão fazendo, mas isso desde que a PCH foi construída. Desde 1910, se existe essa PCH, já não está acontecendo a piracema. Então, provavelmente, se esse peixe que faz a piracema, ele dependia disso para poder manter sua população, essa população nem mais existe no rio, né?
Então, hoje em dia, quase todas as barragens são pensadas com escada para peixe, principalmente onde a piracema é fundamental. Quando você pega a licença para a licença de operação desses empreendimentos, você se compromete a deixar uns volumes de vazões sanitárias que nós estamos respeitando desde que nós entramos no empreendimento. Então isso é uma coisa que é uma regulamentação. É claro que quando a usina está em funcionamento em carga máxima, você vai ter uma vazão muito maior do que quando a usina está parada e você está só alimentando a vazão do rio com a vazão sanitária, propriamente dito, né? Então, as diferenças no rio, de fluxo e demais, eles vão ocorrer, né? Isso é uma coisa natural. Por exemplo, no momento que Itapetininga vivia uma crise de que as barragens existia o comentário, né, a especulação de que estava liberando menos água do que deveria. Então, essa regulação, nós colocamos uma sala de crise e quem responde, a gente faz a parte política dessa cobrança, mas quem responde tecnicamente e por responsabilidade é a Agência Nacional das Águas. Então, o comitê coloca as questões todas como nós levamos. Então, fizemos várias reuniões em loco. Agora, o rio Itapetininga secar, eu acho uma coisa muito difícil, mas a gente tem que começar a acompanhar o que está sendo feito com ele, né? E isso daí já não fica na alçada da Sabesp. Teria que ser um órgão como o Comitê de Bacias ou um órgão de fiscalização para ver o que está sendo. Então, por exemplo, a régua de medição foi feita uma troca a partir da comunidade. Trouxe ao comitê, o comitê questionou. Então, a população traz ao comitê, também leva ao DAEE e a gente coloca essas discussões de como serão resolvidos. Então, eles garantiram que naquele momento o problema maior realmente é a falta de chuva e que eles tinham essa regulação toda, ela é trabalhada com uma média em que essas barragens trabalham com as empresas que trabalham com energia elétrica, a ANEEL. Então, esse controle de quantidade que está sendo fornecida energia ou não, pela água que é solta ou não. Então, existe uma regulamentação. Conforme o parecer técnico feito pelo DAEE, sobre as PCHs Batista, Pilar e Jorda-Flor, a baixa vazão que se verifica nos rios Turvo e Itapetininga são devido às escassas chuvas que ocorrem na região desde 2019. Ainda segundo o parecer, não há interferências possíveis nas vazões a jusante das PCHs, uma vez que elas são a fio d'água, ou seja, toda a água que entra no barramento sai. Além disto, os mínimos volumes acumulados nos barramentos, que são pequenos, seriam insuficientes para causar melhorias significativas nas vazões do rio Turvo e do rio Itapetininga. Em nota enviada ao coletivo Aliança Socioambiental, a CETESB informa que as PCHs Jorda-Flor, Batista e Pilar, localizadas no rio Turvo, foram outorgadas pela ANEEL para a exploração do potencial hidráulico pelas resoluções 134, 135 e 136 de 12 de abril de 2001. As referidas autorizações emitidas antes de 20 de dezembro de 2002 são válidas também como outorga de uso. Neste caso, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, solicita o cadastro e informa ao usuário que a vazão mínima remanescente deve ser a referencial, ou um percentual dela, critério utilizado nas outorgas de uso de recursos hídricos. Após conhecermos um pouco das características e os impactos na Alta Bacia, é preciso seguir viagem para Itapetininga e agora conhecermos um pouco sobre a Média Bacia, suas histórias e seus conflitos. Média Bacia é o termo que se utiliza para a localização geográfica do rio entre as cidades de Itapetininga e Angatuba. A extensão do rio Itapetininga é de 183 quilômetros. Ele abastece aproximadamente 50 mil casas. Nele já foi catalogado mais de 26 espécies de peixes, 16 de animais silvestres e mais de 180 aves, além das principais árvores da Mata Atlântica. O bioma é a Mata Atlântica, mas há particularidades, como por exemplo é possível observar na paisagem características do bioma cerrado. Itapetininga está literalmente numa faixa
de transição entre o bioma do Cerrado e o bioma da Mata Atlântica. O que dificulta esse processo de análise da paisagem é que essa paisagem ela foi muito alterada pelo homem. Então grande parte dessa mata ela já foi retirada. Então é complicado a gente dizer se essa mata que nós estamos observando ela é uma mata secundária ou ela é um resquício de Mata Atlântica. Nós vamos ter a predominância de dois tipos de solo, que é o latossolo vermelho-amarelo e o latossolo vermelho. O intemperismo químico, né, que seria essa ação, essa erosão provocada pela água, ela faz com que esses solos eles tenham uma profundidade maior. O solo nada mais é do que material intemperizado, material desgastado da rocha-mãe. Ou seja, nós pegamos aquela rocha que está ali atrás e ela vai se desgastando com a ação do vento, com a ação da água, formando esses pacotes de solo. Se a gente for comparar a profundidade dos solos dessa região da média e baixa bacia com a região da alta bacia, nós vamos ter uma mudança. Por quê? Quando a gente fala da alta bacia, nós ainda temos uma predominância de rochas cristalinas, rochas que têm um grau de dureza maior, rochas que foram formadas através da solidificação de lava vulcânica. Aqui não. Aqui nós já temos um material que foi sendo depositado. Os solos mais profundos, essas camadas de solos mais profundas, elas se encontram nessa região e não na região da alta bacia. Nós chamamos ou de rios meândricos ou de rios serpentosos, rios que fazem o movimento da serpente, né? Geralmente esses rios, eles se formam em estruturas litológicas que são mais frágeis, né? Aqui nós temos uma estrutura sedimentar e as rochas sedimentares, elas têm uma certa fragilidade, ou seja, elas vão se fragmentando com o processo erosivo do rio. E isso faz com que o rio, ele literalmente dance sobre a sua planície, né? Então esse rio ele vai ter uma facilidade maior de se movimentar por conta dessa fragilidade da rocha. Agora que conhecemos um pouco das características geomorfológicas do rio Itapetininga, seguimos viagem e com uma pergunta: o que seriam conflitos ambientais? Essa percepção de que nós estamos separados da natureza, ela vem desde a Revolução Industrial. A nossa relação com o espaço e com a natureza tem muito a ver com o modo de produção de uma determinada época. E o modo de produção que hoje impera desde a Revolução Industrial é o modo de produção capitalista que tem como método, podemos dizer assim, a divisão do trabalho, né? E o trabalho hoje ele é todo dividido, nós fazemos uma parte muito específica do trabalho, o que promove uma certa alienação do processo como um todo. Conflitos ambientais são conflitos que envolvem normalmente recursos naturais, né? Diante a essa ocupação do rio Itapetininga, das planícies do rio Itapetininga, nós temos alguns impactos, principalmente proveniente da ação da agropecuária, né? Que hoje, quando você fala em Itapetininga e região, aqui estão as cidades que possuem os maiores PIBs agrícolas do estado de São Paulo. Então a produção desenfreada da agricultura, ela impacta de maneira geral, seja por erosão, seja por desmatamento, principalmente da mata ciliar, né? Então isso acaba provocando um assoreamento de grandes áreas. Você também tem o próprio despejo de agrotóxicos que são utilizados no plantio. Esse agrotóxico ele tende ao quê? A escorrer pela planta e depois atingir o solo. Atingindo o solo, esse veneno ele vai procurar, né, é a lei da gravidade, né? Ele vai procurar o ponto mais baixo, que é o rio. Então a água acaba sendo contaminada. Além disso, nós temos a própria ocupação humana mesmo, né? Você, quando tem ranchos, próprios bairros rurais, né? Você acaba tendo despejo de esgoto, né? De efluentes. E isso impacta de maneira geral também o rio.
que isso é que a gente entende que é um pouco mais complicado, que é o longo prazo, que é a ocupação irregular às margens do rio. A gente tem muitas, às vezes, produtores, né, que tem ali os agrotóxicos, a gente tem até para o lazer, pessoas que utilizam ali as margens, que isso vai também, ajuda ao longo dos anos a degradação. Muito se fala a respeito das extrações de areia, porque quando a extração de areia, ela faz uma cava, e essa cava, ela muda a dinâmica, por quê? Porque esses pontos, eles vão forçar a água a escoar para aquele lugar. E aí você muda a dinâmica de escoamento também desta água que estaria abastecendo o rio, né? Essa água, ela tende a ficar mais naquela cava. Tem dois tipos de extração de areia, né? Tem extração de areia de margem, de barranco, né? Que utiliza o depósito de areia, mas que não está dentro do rio, está fora do rio. E tem a extração de areia de dentro do rio, com dragagem, né? A de fora do rio, ela pode afetar muito as áreas de inundação do rio, né? As áreas que o rio normalmente invadiria na época de cheia. E pergunte para alguém, além de mim, como era esse rio há 20 anos atrás. Enchente todo ano, mas tinha umas brabas mesmo que era de 10 em 10 anos. Daí, aqui mesmo, nós chegamos a ver, eu cheguei a ver 3 enchentes aqui, braba mesmo. Braba, enchente de cobrir tudo que fica aqui é o mar aqui. O rio começou a ficar baixa de uns 6 anos para cá. De 6 anos para cá, você veja bem, essa época o rio era para estar cheio, transbordando. Ó, essa hora você via peixe pular, você não vê mais. O que você vê? Lixo, porcaria, ó, galhada no rio. Armava assim varinha na beirada do barranco do rio e pegava muito peixe. Hoje você arma, não pega. E olha, até uns 10 anos atrás pegava peixe. Quem gostava de peixe chegava aqui há 10 anos atrás, sentava ali, ó, 10 que é clara, 15 que é água, ninguém não pega muito. É que o cara fica o dia inteiro andando rio. Nós estamos desde cedo aqui, pegando dele, não é lá ainda. A última boa que deu mesmo, que foi grande, foi em 2016. Já fazem 5 anos, né? 5 anos depois não deu uma enchente nenhuma, nem grande, nem pequena, nada. Um dos conflitos ambientais é a baixa do rio. Mas de onde vem a água que tomamos em Itapetininga? E aqui nós estamos em frente da estação de captação de água, né? Lembrando que aqui não é a estação de tratamento, aqui é a estação onde é captada a água do rio Itapetininga e ela é bombeada até a estação de tratamento. É importante mencionar que atualmente essa captação ela é responsável pelo abastecimento de mais de 140 mil pessoas, que são as pessoas que residem na área urbana de Itapetininga. Itapetininga tem 6 distritos, mas os seus distritos são abastecidos por poços artesianos. Então, por dia, mais ou menos, a gente tem em torno de 30 milhões de litros por dia de abastecimento. Isso vai dar mais ou menos uns 900 milhões por mês de litros de água. Água coletada através de um conjunto de bombeamento elétrico localizado lá num ponto no rio Itapetininga, que a gente chama de captação, próximo à Barra da Chapadinha. E ela vem através das adutoras, que é a tubulação, ela vem transportada até a estação de tratamento de água. E a partir daí, ela é tratada, né, pelo processo de tratamento convencional, que consiste na coagulação, floculação, decantação e filtração. Além de todos esse processo, tem a desinfecção, a adição dos infectantes na pré e na pós para dar garantia e a adição do flúor para a saúde bucal. Tem todo um controle de processo, tem um laboratório da estação mesmo que controla todo o processo. Eles analisam desde a água bruta, da água coagulada, da água floculada, da água decantada, da água filtrada, alguns parâmetros para a gente ver se o processo está indo de acordo. E a partir daí tem uma análise da água final para distribuição. Daí, em parceria a isso, a gente tem um laboratório nosso que é credenciado pela guia ISO 17025. Esse laboratório fiscaliza as nossas estações em coletas diárias para a gente ver em vários pontos da cidade para a gente ver se está atendendo a expectativa e está dentro dos padrões. Rio Itapetininga com vazões muito pequenas, que inclusive estão relacionadas com o barramento das represas de Pilar do Sul, que soltam mais água apenas quando estão gerando energia. A Sabesp fez a perfuração aqui ao lado de 2 poços artesianos
como uma medida de complementação da água e também para garantir que Itapetininga no futuro não passe, né, por algum problema de restrição no abastecimento. E a gente estava preocupado porque ele estava baixando, ele não chegou num nível de prejudicar o equipamento e de ter uma queda de produção. Mas como a gente estava preocupado porque realmente não estava tendo alteração do nível do rio, a gente acabou fazendo isso para garantir. O município está tendo uma expansão e a gente tem que garantir a produção para essas coisas. Todo empreendimento que sai, ele precisa de diretrizes de água e de esgoto, então a gente tem que garantir que essas novos empreendimentos tenham água também. Então é mais por uma garantia de expansão e nem tanto por um problema com o rio. E um alteamento do rio ali. O que a gente fez ali? A gente não represou, porque o rio vai continuar passando e vai... O que a gente garantiu que o nível do rio não esteja tão baixo para a captação das bombas, para não prejudicar o equipamento, para não acabar tendo uma queda de produção da água. Então a gente fez aquele alteamento para o nível ali próximo do bombeamento continuar sempre estável, não cair muito baixo para prejudicar nosso equipamento. A gente tem acompanhamento de produção diário e a gente vê, ó, deu muito acima, a gente vai tentar procurar as causas disso aí. Se foi um alto consumo, se tem algum vazamento, se tem. O acompanhamento diário serve para isso mesmo, para a gente ver se tem alguma alteração no nosso sistema de produção e de distribuição. Na lógica do sistema, é bem organizado. Na prática, nós temos alguns problemas. Toda vez que você transfere água de um ponto a outro, você tem uma certa probabilidade de perda. Quando maior essa rede de transferência, maior a probabilidade de perda. Então você precisa ter mecanismos que já existem, tecnológicos, para acompanhar esse transporte de água a todo momento para identificar qualquer vazamento. Tem como você fazendo isso, analisando a pressão da água em vários pontos, organizando isso de uma forma mais tecnológica. Não é isso que aconteceu na maior parte das cidades brasileiras. Na maior parte não, em todas, né? O processo de levar água na casa das pessoas passou por tubulações que hoje muitas vezes estão antigas, tubulações enterradas, que são difíceis de você analisar vazamento, porque quando começa a vazar embaixo da terra, enquanto aquilo lá não aflorar, ninguém nem vê que está vazando. E uma ideia da abundância de água, né? Então, se você perdesse metade daquilo que você coletava, tinha problema, porque da onde tinha aquilo lá tinha muito mais. A média de perda nas empresas concessionárias é em torno de 40%. Essa é uma média nacional. Em algumas regiões é mais, em outras regiões é menos. Mas 40% já é uma grande índice de perda, né? Ou seja, de cada 10 litros coletados no ambiente, só chega na população efetivamente 6. Outros 4 se perdem no sistema. É possível você reduzir essa perda? Só que precisa de tecnologia, precisa de investimento público, o investimento da própria empresa, que ganha muito dinheiro distribuindo água. Não podemos esquecer que a Sabesp é sempre uma das 10 maiores empresas em termos de arrecadação do Brasil. Tem uma questão da qualidade da água também, né? A qualidade da água depende muito da qualidade do manancial, da onde você pega a água. E algumas substâncias você não consegue tirar com tratamento convencional. Então, agrotóxico, farmaco, esse tipo de coisa, muitas vezes você não consegue tirar no tratamento convencional, que é basicamente filtração. Então você precisa também investir na conservação do manancial, da água no ambiente. Tem uma cobrança e um contrato que foi firmado, né, de renovação de investimentos da Sabesp em especial. Toda obra da prefeitura, nesse momento, da nossa gestão, tem toda a preocupação com essa infraestrutura, né, porque a gente percebia muitas obras que não trabalhavam debaixo da terra, que é o que vai gerar o problema depois. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de trabalhar com infraestrutura. Isso foi um aprendizado muito grande com o Comitê da Bacia, porque às vezes as obras embaixo da terra são mais caras do que aquilo que as pessoas veem, né? E esse investimento é necessário. A gente teve várias perdas e até prejuízos, tubulações antigas, velhas, que apresentam problemas, que a gente tem feito trocas, que a gente tem trabalhado
cobrado também nos convênios assinados para que a gente possa regularizar toda a cidade para que esse crescimento seja ordenado em todos os sentidos, no meio ambiente também. E todo investidor hoje que vem para o município tem que cumprir regras para que eles estejam dentro das normativas dessa preservação. Então, investimentos de novas casas, moradias, onde há preservação, o reflorestamento. Então, toda a compensação ambiental de investimento de modernização são cumpridos hoje em nossa gestão. Isso eu posso dar garantia para vocês. A lenda conta que, se não fosse a mula ruana, talvez Itapetininga fosse aqui na região do Porto. Antes de fazer a criação da igreja, da freguesia, aqueles que fizeram a freguesia, o pessoal que estava aqui nessa região queria que fosse aqui a freguesia. E o que aconteceu? Simão Barbosa Franco, que tinha vindo aqui para organizar tudo isso, ele falou, vamos ver como é que faz, vamos visitar os dois pontos, conhecer aqui e conhecer lá. Veio aqui, na hora que ele veio para conhecer, segundo a lenda, Domingos Zé Vieira já sabia que ele vinha, foi lá esperá-lo na estrada, tudo cheio de cortesia e amabilidade. Muito rico, bem disposto, escolheu a melhor mula ruana que tinha dentro da sua fazenda e foi lá. Chegou lá e falou, ouvi que o senhor está cansado da viagem, vou emprestar a minha mula aqui para o senhor poder fazer toda a pesquisa aqui na região, mais ou menos assim. E foram ver alguns dias aqui, ele visitou lá, visitou aqui e tal, até que a hora que eu estava retornando para conversar novamente, ele presenteou o Simão Barbosa Franco com a mula ruana. Mas na realidade aconteceu diferente. Simão Barbosa Franco, português da região de Braga. Domingos Zé Vieira, nosso quinto avô, também português de Braga. Entendeu? Então, português, tal. Então já não dependia disso. Condições aqui somente 2 moradores pediram para fazer a capela aqui. Quando eles foram do lado de lá, tinha mais de 10 pessoas pedindo para a capela ser lá. Não tinha, e a condição do terreno, a segurança, aquele perigo de enchente, um monte de coisa, não teve dúvida. Simão Barbosa Franco não foi ele que decidiu. Ele fez a carta, nós temos a cópia da carta, o relatório, e enviou ao vigário de Sorocaba. E o vigário de Sorocaba é que decidiu que Itapetininga seria onde é hoje. Olha, uma coisa que é a despeito, né, do rio Itapetininga ser um rio, né, de grande porte aqui para a nossa região, né,
é um rio que não tem, a própria calha do rio, ela não tem um estudo muito profundo das espécies da calha de rio. A gente tem diversos estudos que são de rios da parte média e baixa do rio Paranapanema, e ali estão os maiores estudos da década de 90 para cá. Aqui no rio Itapetininga a gente tem alguns estudos que são da cabeceira do rio Itapetininga, né, lá no rio Turvo, rio Pinhal, ou então rios adjacentes, mas a própria calha você não tem um estudo amplo. Analisando um rio, a gente pode construir uma história de um passado geológico. Um passado recente, inclusive, né? Se nós falarmos do rio Itapetininga, provavelmente ele não tenha nem aí 10 mil anos de história, né? Ele é um rio que foi formado aí quase que no final do Quaternário, né? Que nós chamamos aí do período Holocênico, né? Ele tem aproximadamente essa idade, até porque grande parte do material que o rio deposita, ele data aí dos 3 mil anos, 2 mil anos antes de Cristo, né? Então a gente se baseia muito nisso. Mas o interessante da gente falar do rio Itapetininga é que ele herda características do relevo que são de um passado muito mais longínquo. A gente tem que entender que aqui na nossa área nós temos influências de vários falhamentos geológicos que foram formados quando o Brasil se separou da África. Então, quando você teve a abertura do Oceano Atlântico, vários falhamentos geológicos foram surgindo ao longo da costa brasileira. E aqui na nossa região nós tivemos, né, na verdade, a influência de um alinhamento em específico, que foi o alinhamento do Paranapanema. Ele é um alinhamento autoestrutural que se movimenta, na verdade seriam duas placas então, que se movimentariam aí, uma deslizando sobre a outra, e a partir dessa movimentação, você teve outras falhas que foram surgindo, e através dessas falhas, tanto o relevo quanto o rio ele foi se orientando, né? Por exemplo, aqui nas minhas costas nós temos um paredão de arenito ali atrás que está desviando o nível do rio. O que aquilo quer dizer? Aquilo quer dizer que essa área ela sofre com um controle estrutural. Um controle estrutural do quê? Um controle estrutural dessas falhas geológicas que estão dispostas no relevo. É importante dizer que hoje em dia essas falhas estão inativas, ou seja, é aquilo que eu falei. O rio ele vai herdar e ele vai caminhar por essa herança, né, estrutural que nós temos aqui, em específico nessa área. Aqui nós temos uma predominância de uma rocha sedimentar, e eu sempre falo, né, que as rochas sedimentares elas são como um livro, elas nos contam a história da Terra. Então eles, Teodoro Sampaio e mais 2 ajudantes, fizeram todo esse trecho, mapeando tudo, nome de fazenda, nome de fazendeiro, nome de pessoas. É muito bom o trabalho, excelente o trabalho feito pelo Teodoro Sampaio. Eles escrevem a história da época, né? E que serve para nós como material de pesquisa e referência. Em Itapetininga a gente tem os peixes mais conhecidos, né? Aqueles peixes de pesca, né? Não são peixes de grande porte, né? Então, mas a gente tem aqui a gente tem traíra, tem o curimbatá, tem o mandi-chorão, lambaris, né? Que são os mais conhecidos do público pescador, né? Dos ribeirinhos. Tinha dourado aqui, tá? Hoje no máximo você tem o mandi, a tabarana, que tá rara já de encontrar, o curimbatá, que é um peixe, mesmo em outros lugares eu não como curimbatá, porque ele é um peixe que ele se alimenta do lodo, então não dá. Tem muito pouco peixe aqui hoje, muito pouco. Que antigamente, nossa, tem histórias aqui dos mais antigos, encher balde, naquela época não se pensava em preservação, pensava assim em pescar e comer. Encher balde de peixe aqui em 2, 3 horas de beira de rio.
Desde 6 anos de idade eu conheço daqui até o Paranapanema. Eu com meu pai, nós virava esse rio de ponta cabeça. De primeiro pegava dourado desse tamanho, dourado para 10, 12 quilos. Hoje, se você pegar um douradinho desse tamanho, sorte. Tem nego que pega e guarda para comer. Cheguei aqui, nossa, esse rio era aqui nessa altura aqui, ó. Você sentava aqui, ó. Não vou nem contar de lambari, que sou pescador de peixe grande, piapara e piava é 30, 20 quilos hoje em dia. Se pegar um no dia, dá trabalho. Não, a gente é a bacia do Paranapanema, pega piava, tabarana, mandi, dourado, pacu, pega de tudo. Até peixe de laboratório pega aqui, que quando deu aquelas enchentes grandes, estourou muitos tanques, né? E veio pro Rio Itapetininga. Então hoje até matrinchã pega aí, entendeu? Então, só que não é com aquela riqueza de peixe de antigamente, né? Tá diminuindo. Eu pescava curimba, mandijuba, piapara, piava, aí tem tambaqui, tem pacu, tem peixe de criame que soltaram aí, mas infelizmente esses peixes não vão vingar. Por quê? Por causa da natureza, tá muito sujo, sabe? Sabe, não pode estar assim nessa época. Só vez sabe o que aconteceu? Os caras pegaram, vieram ali na ponta e pegaram o curimba desse tamanho. Vai flutuar quantos mil ovos tem ali, quantos mil peixes não vai sair. É isso que está acabando com a natureza. O pescador que frequenta o Rio Itapetininga tinha que pensar nessa parte aí, de preservação. Eu já fui, que nem eu comentei com você, eu já fui de vir aqui no Rio Itapetininga e levar meio saco de peixe. Sou sincero de falar. Hoje não. Hoje eu levo para mim comer. Se eu pego a mais, fica aqui no rio. Já é meu mesmo. Eu já pus isso na cabeça que eu vou fazer isso. Por quê? Para preservar mesmo. Mas eu sei ainda que tem bastante gente que não faz isso. Bastante pescador não faz. O ambiental vem, a CETESB vem e não toma providência nessa parte. Agora, vocês não viram esgoto, mas quando o rio está cheio, você pode vir aqui, a água está preta, porque já estão sortando a água da capitalização e esgoto dentro do rio. É isso que está acabando com o Rio Itapetininga, a natureza está indo tudo embora. E aí então, a gente se encontrou aqui, viu o que está acontecendo com o rio? Não, está morrendo peixe, realmente começou a passar peixe morto. Eu vi um pouco de peixe morto, mas não sabia que a quantidade era muito maior do que aquela. Houve uma reclamação na prefeitura, houve uma reclamação na CETESB, houve uma reclamação na Sabesp, então não sei o que. A CETESB veio fazer coleta de amostra de água para fazer teste. Eu não lembro qual o produto químico, mas seria assim uma proporção. Em 1 litro, deveria ter 0,35% ou menos que isso. Era uma quantidade ínfima, que seria o aceitável. Estava dando 70% desse produto químico, que eu não sei dizer em dosagem. Nós estamos aqui no ponto onde o Ribeirão Ponte Alto deságua no Rio Itapetininga. Qual é o Ribeirão Ponte Alto? O Ribeirão Ponte Alto ele é formado a partir da junção de 2 ribeirões que banham, que percorrem toda a área urbana do município de Itapetininga, que é o Ribeirão do Chá, juntando com o Ribeirão dos Cavalos, ele passa a se chamar Ribeirão Ponte Alto. É verdade que esses ribeirões existe o despejo de esgoto de maneira irregular nesses ribeirões, mas o principal impacto ocorre no Ribeirão Ponte Alto e não nesses 2 ribeirões, que a um pouco mais de 3 quilômetros a montante, subindo aqui, ocorre o despejo do efluente final da estação de tratamento de esgoto da Sabesp. O problema reside na eficiência, na eficácia do tratamento. A gente conseguiu subir aqui um pouco e nós conseguimos verificar o forte odor nesse ribeirão, que é um ribeirão que não tem uma quantidade de água tão pequena. Então isso indica que possivelmente existe uma probabilidade que o esgoto talvez não esteja sendo tratado dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente.
sistema de tratamento de esgoto de Itapetininga, ele é composto por 22 elevatórias e 5 estações de tratamento de esgoto. Então nós temos nas áreas de distrito a ET Conceição, ET Gramadinho, ET Tupi e ET Rechã. E no atendimento da área urbana nós temos a ET Itapetininga. Nessas elevatórias já começa o processo de tratamento preliminar. Lá são removidos os resíduos gradeado, que são o quê? Tampinhas de garrafa, fio dental, brinquedos, preservativos, peças íntimas que não deveriam ir para o processo de tratamento. E também é removida a areia, né? Feito o processo de tratamento preliminar, esse esgoto bruto ele é encaminhado para a estação de tratamento de esgoto. Na ET sede Itapetininga, o processo de tratamento ele é composto por 2 lagoas aeradas e seguido de 3 lagoas de sedimentação. Nas lagoas aeradas ocorre o processo de tratamento biológico, na qual são removidas a carga orgânica, e em seguida o processo continua nas lagoas de sedimentação. Então o material gradeado e a areia gerado no processo, ele é acondicionado em caçambas e destinado para aterro sanitário. O lodo gerado também é feita a coleta, né, a dragagem desse material, é acondicionado num leito de secagem para posterior destinação. A CETESB tem um ponto de monitoramento de coleta de água no Ribeirão Ponte Alta, a jusante do lançamento do efluente final da estação de tratamento de esgoto da CETESB. A gente percebe, inclusive, que pelas análises feitas pela CETESB, né, mesmo o Ribeirão Ponte Alta sendo classificado como classe 4, que é a pior classe dentre as classificações, muitos dos parâmetros analisados estão em desacordo com a resolução CONAMA 357 de 2005. Pelo mau cheiro que fica ali, pela tonalidade da cor que a gente pode verificar no Ribeirão Ponte Alta, inclusive uma mudança de cor no rio Itapetininga antes de receber o Ribeirão Ponte Alta e após receber, é de se questionar se a eficiência do tratamento de esgoto está sendo feita dentro do limite mínimo exigido pelo Decreto Estadual 8.486 de 1976, que exige que a estação remova no mínimo 80% da matéria orgânica presente no esgoto, né? Tecnicamente a gente chama isso de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O Itapetininga praticamente não se recupera. Talvez se ele tivesse um trajeto maior, isso fosse acontecer, mas do momento onde o Ribeirão Ponte Alta deságua no Itapetininga, o rio Itapetininga tem todo o seu resto de percurso com uma qualidade pior do que a verificada antes de receber o Ribeirão Ponte Alta, até o final do rio Itapetininga, onde ele deságua no rio Paranapanema, no município de Campina do Monte Alegre. Hoje, em Itapetininga, 100% do esgoto coletado é tratado, que evidencia aí um resultado excelente, né, em índice de saneamento. A eficiência de DBO, também a Sabesp, as estações de tratamento de esgoto de Itapetininga, todas estão com atendimento, né, aos parâmetros da legislação, e a gente consegue fazer uma remoção aí maior que 80%. Então temos índices de atendimento de 90% de DBO, né, que são índices muito bons para o resultado do tratamento de esgoto. Nós tínhamos o conhecimento, a situação é o seguinte, eu fiz todo o percurso do rio junto à Sabesp e CETESB, a gente pediu depois a avaliação nessa cobrança também. A explicação técnica que nós tivemos e também a Sabesp foi notificada depois que nós fizemos isso, antes mesmo de surgir essa polêmica com os moradores, nós fizemos isso com o presidente do comitê, nós fizemos todo o percurso do rio, e aí entra uma situação que divide opiniões, né? Porque é aquela questão que não é uma ação isolada. Então, veja bem, a explicação da Sabesp técnica é de que realmente uma parte dele vem sem nenhuma poluição, mas vem uma poluição que eles chamam de caseira,
que é o despejo ali às margens do rio de um detergente, de uma lava-louça, de lavar uma roupa, de limpar uma piscina. As empresas são monitoradas pela CETESB, que a gente cobra muito. Então, se vem algum apontamento, a gente não tem nem a capacidade tecnológica para avaliar de onde vem. Então, o encontro diário dessas águas se dá a realmente esse odor. Alguns, eles chamam de materiais espejados caseiros, quimicamente caseiros. A rede de água, ela não acompanha a rede de esgoto. Depois, você tem um sistema de tratamento que vai receber esse esgoto e vai tratar com a melhor eficiência possível. Aí também temos alguns outros problemas. O Brasil, talvez para uma necessidade de apressar esse processo de tratamento de esgoto, optou já há muitos anos, e a Sabesp tem essa opção preferencial no estado, por um sistema que a gente chama de sistema australiano, que são lagoas de tratamento de esgoto. Quem faz o tratamento de esgoto são as bactérias que estão na lagoa, certo? Mas são ambientes abertos, ou seja, eles estão sujeitos à chuva, a vir água da rede de drenagem, a períodos mais frios, períodos mais quentes. Então, esses sistemas de tratamento em lagoa, eles dificilmente conseguem manter uma constância de eficiência de tratamento acima de 90%. Né? Aqueles muito bem operados, ou seja, que não tem tanta influência de água de chuva e que tem um controle ali direto em cima, consegue chegar nos 85% constantemente. Né? Mas isso depende também de ter gente lá responsável, analisando aquele sistema de tratamento o tempo inteiro, o que também não era padrão. Né? A Sabesp optava por lagoa, até porque lagoa é um tipo de tratamento que você não precisa de um operador lá constantemente. Você constrói e ela meio que funciona independente do operador. Só que quando acontece algum problema no tratamento, até a Sabesp perceber, o operador perceber, isso também demora muito. Então não seria a melhor forma de tratamento de esgoto, nem a de melhor tecnologia hoje em dia. Então, enquanto a água para beber, ela está razoavelmente resolvida, pelo menos no estado de São Paulo, o tratamento de esgoto está muito aquém do resolvido. Né? Tem o problema da coleta, da falta de rede de esgoto e tem o problema do tratamento. Nós nem coletamos todo o esgoto gerado, nem tratamos da melhor forma todo o esgoto que é gerado. Para isso precisa de investimento. E daí entra num outro problema. Enquanto a água eu coleto, trato e levo, ele é automaticamente o que a pessoa consome, ela paga para a Sabesp. Então a água, depois que você tem todo o sistema montado, ela só dá lucro. Você só precisa manter o sistema. Não tem um custo de investimento no sistema. O esgoto, mesmo que você cobrando uma taxa equivalente a 80% da água consumida, que é o que normalmente se cobra, o custo de tratamento é maior do que o tratamento da água. Então, normalmente, ele não dá lucro. Ele dá prejuízo. Na teoria, essas empresas concessionárias não eram para ter nem lucro nem prejuízo. Era para bater o valor, ou seja, tudo que você paga para ter abastecimento público seria para bancar o tratamento do esgoto. Só que, isso na teoria, né? Na prática não é isso que acontece. A Sabesp, por exemplo, ela abriu suas ações na Bolsa. Então ela é obrigada, por causa disso, a gerar lucro para os seus acionistas minoritários. Então mesmo que ela quisesse pegar todo o dinheiro gerado pelo abastecimento de água e investisse tudo no tratamento de esgoto, e talvez isso ainda ia faltar alguma coisinha, ela não pode fazer isso porque ela precisa de uma parte desse lucro que é da transmissão da água seja desviado para os seus acionistas na Bolsa. Então ela, apesar de ser uma empresa pública, o funcionamento dela é mais voltado para um lucro privado do que para um serviço público. Daí eu acho que a turma devia pôr a cabeça no lugar e falar, bom, vamos limpar o rio Itapetininga, vamos ver se não é conserva. Esse peixe aqui, mais tarde, os que estão saindo hoje, vamos supor, desovando, mais tarde vai ser pro seu bisneto, todos os netos, tataraneto. Nós não vai chegar a comer esse peixe.
Mas eles vão. Então, se for continuar isso daí, quando for a época deles estar com seus 18 anos, eles só vão ver a natureza. Ó, aqui era o rio Itapetininga, hoje o que é? Uma mata seca, que não tem nada mais. Não vai conhecer os índios, nem as flores vai cheirar. Esse pessoal que vem surgindo não vai ver os passarinhos, nem ouvir o seu cantar. Então, eu nasci em Vilar do Silva em 1957, Dia da Árvore, precisamente, 21 de setembro, 57. E eu lembro bem que quando a gente já era de 12, 13 anos, os mais velhos percebiam o rio Turvo que passava perto da cidade quando ele estava baixo e quando estava alto. E aí convidava nós, molecada, para ir buscar peixe no rio. Então era a época que fechava a comporta e os peixes ficavam empoçados nas pedras, nas poças d'água de pedra. A gente trazia sacos e sacos de peixe para a cidade, né? Mas já em 1960, 65. Antigamente pegava bastante piava, mandi, chimborê, lambari, são os peixes mais conhecidos do rio Itapetininga. No rio Paranapanema tem algumas outras, pacu a gente já chegou a pegar também, traíra. As memórias mais recentes que eu tenho em mente é quando eu ia com meu avô, já com uns 8 anos, a gente pescava bastante no rio Itapetininga mesmo. Eu lembro que era muito bom de peixe antigamente, a gente saía de manhãzinha, 9 horas da manhã, passava a tarde toda pescando. Como eu tive esse convívio com a minha avó, com as pessoas da ONG, que eu via eles se importando, correndo atrás para fazer o bem para o nosso rio, né? Que é um bem muito precioso. Então acho que despertou um interesse profundo em mim, em querer continuar, não deixar morrer essa cultura, né? Sempre adorei bichos, a natureza, tudo. E por sorte, aqui com a pousada, eu tive o prazer de conhecer a companhia de canoagem, que ela é representada pelo biólogo Antônio Carlos Ossi, e ele perguntou se nós éramos capazes de fazer o projeto. Aí eu reuni um grupo de pessoas, uns amigos aí, e em 15 dias nós fizemos o projeto dela, com o auxílio até da Sebrae, o Sebrae estava aqui na cidade na época, e fizemos um projeto lindíssimo, em 2008 isso. E descemos esse rio pegando lixo, que aí aconteceu de temos pego 2 toneladas de lixo. Sacarias, muita garrafa, sapatos, guarda-sóis, geladeira, fogão, tinha de tudo no rio. E de lá para cá a gente foi criando outros projetos até, sabe? Criamos outros projetos e fomos fazendo e fomos pegando gosto, a turma se reuniu, aí fundamos uma ONG. A ONG hoje é conhecida como Amigos do Rio. A gente recolheu esse lixo, já todo mundo ensacava nos barcos, né? Chamamos o caminhão do lixo aqui da prefeitura, nos auxiliou e despejamos esses sacos amarrados lá na Praça Matriz. Chamamos uma banda lá de Angatuba, que nós não temos banda aqui, e tocaram a banda o dia inteiro, a população inteira veio para a praça para a gente mostrar o que achamos no rio. E dessa maneira, acho que o pessoal foi se chocando também de ver, né? Porque às vezes é assim, não é espontâneo a jogada do lixo na rua, mas eles jogam às vezes no quintal, um descartezinho, quando vem a chuva, leva para as ruas e das ruas vem para o rio. Então a gente tem visto que depois de tantos anos a gente começou a pegar menos quantidade e o ano passado, que foi o último projeto que nós fizemos, que eu participei, foi duro de achar assim uns 100 quilos de lixo. Os Amigos do Rio, para ser sincero, nasce de um grupo de beldo. A gente ia no rio para pescar, tomar umas pingas e passar um tempo de lazer saudável. E a partir daí a gente percebeu que os ranchos sujos, o rio sujo. Então a gente começou no retorno a trazer lixo. Até que a gente montou certas expedições só para catar lixo.
E depois a gente realmente montou uma ONG, passou a prestar um serviço de conscientização ambiental e um trabalho bastante significativo dentro da comunidade, né? E a gente foi lá e refundamos um outro grupo de amigos do Rio também, que é um grupo de roqueiros da Eco Road. E hoje já temos 6 anos de serviço prestado. A Eco Road já está envolvida em trabalhos ambientais, culturais, até fora do país, né? Hoje a gente tem o privilégio de fazer algumas noitadas de rock, não agora com a pandemia, mas até então antes, todo ano tem uma agenda, um calendário de fazer o rock para a praia, o rock para o asilo. Então a gente tem uma função social junto com o rock. E as limpezas de rio são inúmeras mesmo, tipo 5, 6 por ano a gente faz, tanto no Guari Velho como aqui no Paranapanema. Também no Itapetininga já fizemos 2, documentado, né? E estamos aí, rock and roll, limpeza do rio e fraternidade, é nóis. Em cima do Comitê de Bacias que está vindo algumas normas novas para ver se transforma em lei, para ver se melhora a qualidade do rio, né? Foi formado esse Comitê de Bacia Hidrográfica, foi aqui em Campina do Monte Alegre. Primeira reunião do Comitê Hidrográfico do Alto Paranapanema. O Comitê de Bacia Hidrográfica, o estado de São Paulo foi dividido em várias bacias, né, hidrográficas, uma divisão hídrica para administração melhor administração dos recursos hídricos dentro do estado, né? E aqui hoje nós estamos na beira do rio Itapetininga, que faz parte do Alto Paranapanema, Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. Ele é um comitê tripartite, onde temos Estado, municípios e sociedade civil. A intenção desse comitê, além do gerenciamento de toda a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, que cada comitê tem a sua bacia específica, é a distribuição de recursos financeiros para a melhoria das águas e da fauna e flora dentro do comitê. Então, o FEHIDRO, os projetos todos são apresentados, um período que é aberto, o comitê delimita quando é aberto, a avaliação é técnica pelas câmaras técnicas, se aquele projeto se enquadra ou não na recuperação daquele espaço que tem que ser voltado e representar realmente essa recuperação sempre voltada às águas, né? E aí sim, então, cada município tem o seu recurso que é delimitado pelas câmaras técnicas. O que aconteceu em 2020, nós trabalhamos muito para que houvesse uma cobrança da água, isso foi aprovado, foi levado ao governo do estado, ao governo federal, e saiu então essa aprovação do governo do estado, era ainda o governador Geraldo Alckmin quem aprovou essa cobrança da água, porque a gente sabe que tem muita irrigação clandestina, então essa cobrança era importante e também há um fundo para essa cobrança que vai para a agência e a agência repassa para os comitês. As principais dificuldades seriam a conscientização ambiental, de educação ambiental da população que circunda os rios, que estão diretamente ligadas perto desses recursos hídricos, que teria que ter uma maior conscientização do que fazer com esse recurso hídrico e de como recuperar aquilo que já está perdido. Então hoje o maior problema seria você ter recursos realmente para você estar recuperando todo esse passivo perdido durante esse longo dos tempos, que tem condições de ser recuperado ainda. O montante que a gente está pensando, já que está aprovado, nós temos uma reunião, é de aproximadamente 1,5 milhão, é o que a gente está querendo para colocar, para ser redistribuído entre os projetos. Nós colocamos uma mudança de anos do comitê, foi na minha gestão, que só iria a pontuação dos prefeitos durante as participações das reuniões. Porque é injusto, só alguns participam e quando abre a temporada que a gente brinca de apresentar projetos, vai lá, apresenta o projeto e depois leva o recurso. Mas é a conscientização ambiental.
E o trabalho verdadeiro voltado para essa recuperação, troca de ideias, trocas de projetos de lei, avaliações das próprias câmaras técnicas que são importantes para a gente ouvir, engenheiros que têm conhecimento, né, para a gente poder cobrar, por exemplo, a ação de uma Sabesp. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, a partir desse momento, a gente cobra que os prefeitos tenham uma participação e só quem tem uma pontuação positiva pode apresentar os projetos e ter o recurso, senão não consegue mais hoje. De se fazer qualquer coisa, montar um porto de areia no rio, avalie qual é o impacto ambiental que isso vai dar nesse rio, para não prejudicar quem está jusante nem quem está montante do rio. A questão ambiental é sempre muito importante a gente discutir, só a partir do momento que a gente passa a refletir sobre o meio ambiente que a gente também muda nossas ações, né? As cobranças exigem da gente realmente um entendimento e esse entendimento vai se transformar em uma nova ação. Esse comitê, ele fomenta, o objetivo dele é fomentar discussões acerca dos nossos recursos hídricos. E o que acontece? Muitas vezes essa informação ela não é divulgada para os ribeirinhos que moram, para a população da cidade. Então, eu acho que seria mais importante ensinar para a população, divulgar para a população que existe esse órgão competente para que a gente possa participar dessa gestão, participar dessa preservação do rio Itapetininga. Além do Comitê de Bacias, é lógico que falta aqui para a nossa região também, são trabalhos de ONGs, quem sabe, ou às vezes associações que possam também auxiliar nesse processo de gestão. Até porque o rio Itapetininga faz parte das nossas vidas, é daqui que a gente tira recursos para nós utilizarmos, né? E é dever nosso, enquanto cidadãos, respeitar o rio e preservar o rio. A preocupação está vindo pelo desespero, pela dor. Porque todos nós vemos, a gente vem acompanhando as nascentes, morrendo, aumentando o número de captação de água para irrigação do pivô, que claro que é necessário, porém critérios, e a sociedade só aumentando, e dejeto no rio aumentando, e preocupado ninguém. Ó, tá aqui um diamante que Deus colocou, jovem. Olha, quem faz? Tá feio. Agora é cuidar, porque vale mais a beleza do que a destruição, né? Então, acho que tem que fazer um trabalho nas crianças. Os adultos já estão contaminados. Eu trabalho também com educação ambiental há um bom tempo e a gente sabe muito bem que na Constituição de 1988 foi aprovada uma política de ensino ambiental, uma política para a educação ambiental. E quando foi aprovado, nós fomos modelos, né, para vários países vizinhos. Mediante a aprovação desse Plano Nacional da Educação Ambiental, nós não vemos muito isso em prática hoje nas escolas. Falta ainda um desenvolvimento, uma ideia do ensino ambiental nas escolas. Por quê? Porque ensinando sobre meio ambiente nas escolas, você consegue abarcar uma série de questões para o próprio desenvolvimento do ser humano. Ensinar sobre meio ambiente, como respeitar os rios, né? Não desmatar, evitar poluição, amar o seu ambiente, né? Respeitar o meio ambiente, isso é essencial, não só para o próprio meio ambiente, né? Para a própria bacia hidrográfica, como nós estamos falando aqui nesse documentário, mas também para a formação do indivíduo. Muito importante que a gente adote na educação ambiental aspectos locais do meio ambiente para que as pessoas possam ver exemplos práticos, exemplos que elas consigam ver a olho nu. Então, por exemplo, a gente vê isso no rio Itapetininga. Muitas pessoas acham que o rio Itapetininga tem uma nascente apenas ou que ele nasce no município de Itapetininga, o que não é verdade. O rio Itapetininga, ele passa a receber o nome Itapetininga por meio da junção de dois rios, o rio Turvo e o rio Pinhal Grande. Então é a partir dessa junção que ele recebe o nome rio Itapetininga. Mas o rio Turvo, por exemplo, não nasce em Itapetininga, nem o rio Pinhal. Nem a junção dos dois acontece no município de Itapetininga, ela acontece no município de Pilar do Sul. Então acho que isso é um dos diversos exemplos que a gente pode citar. A educação ambiental ela é importante para que as crianças justamente desde cedo
aprendam a relação que elas têm com o espaço e com a natureza, e principalmente para saber que tudo que ela consome numa cidade, né, num espaço aí urbanizado, industrializado, tem origem no ambiente natural. Que essa ideia de você, na educação ambiental, discutir só os problemas da Amazônia ou do Pantanal, ou qualquer outro problema fora da realidade, é uma forma de enganação, né? De falar que está discutindo educação ambiental enquanto está discutindo questões muito longe da realidade do aluno. É muito melhor você pegar o aluno e levar ele para o riozinho que corre atrás da escola e mostrar quais são os efeitos do uso e ocupação do solo naquele riozinho, do que deve ser feito para melhorar a qualidade daquele riozinho, que aquele riozinho que às vezes parece nada que está correndo atrás da escola vai se juntar com outro rio, com outro rio, com outro rio e vai formar aquele riozão grande que passa no meio da cidade, né? Então, esses conceitos, eles precisam ser tratados mais próximo de quem está ouvindo a questão. A relação que o homem tem com a natureza é uma relação também permeada pela cultura, é uma relação cultural. Basta vermos vários povos tradicionais, povos indígenas que têm uma relação mais harmoniosa com a natureza, com o uso da água e dos recursos que o ambiente oferece. A questão está a repensarmos a relação cultural que o homem moderno, o homem capitalista tem com o rio, com a água, com a natureza, que tem mostrado seus limites, né? A palavra progresso, eu acho que hoje ela está em suspensão e a gente precisa refletir que tipo de progresso nós queremos para o futuro. Tão pura e perfeita, só quem descobre não para de ouvir. Eu vim dizer como é bela a natureza, seus elementos mais puros que já vi. Tal criação tão pura e perfeita, só quem descobre não para de ouvir. Só quem descobre não para de ouvir. Só quem descobre não para de ouvir. Thank you.